Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje a gente está aqui para discutir um tema importante de fato, que seria investimento em fundos imobiliários. Como você deve começar, por onde e quais são os principais indicadores que você tem que analisar para investir nesse fundo. Antes de tudo, eu me chamo Matheus Maranhão, sou consultor financeiro e sócio proprietário da MM Invest. Nós temos aí dois vieses hoje, que seria o viés de consultoria financeira personalizada e outro viés para cursos e treinamentos para ajudar você com esse planejamento estratégico para seguir de maneira automática nos seus investimentos, nas suas finanças pessoais. Para isso a gente criou uma Masterclass do Zero ao Investidor. Vou deixar o link aqui no nosso comentário e tá lá no nosso Instagram, @mminvest_. Então, bora comigo e vamos entender de fato como é que reverbera aí esses fundos de investimentos imobiliários. Com certeza já passou na sua cabeça de fato em ganhar uma renda extra, uma renda de fato sem depender de um trabalho específico. Como assim, Matheus? Isso porque nós temos hoje duas analogias em função da renda. Nós temos renda ativa e renda passiva. O que é que de fato é esses tipos de renda? Renda ativa nada mais é que você ceder horas, ter um esforço de fato para você receitar algo ou ganhar um salário. Isto é, seu trabalho, por exemplo. Renda passiva não necessariamente depende do esforço do seu suor, mas do acúmulo de capital, acúmulo de patrimônio, que faz com que os juros eles rendam em cima dele mesmo. Tá? Então, por exemplo, um aluguel é uma premissa a ser abordada para a gente falar dessa geração de renda passiva. E para isso entra os fundos de investimentos imobiliários. Um fundo, basicamente, propriamente dito, focado em negócios imobiliários. Por isso tem essa nomenclatura. E como é que rege a competência disso, Matheus? Como é que funciona? Basicamente, você vai criar uma conta em um corretor de valores. Lá você vai ter acesso em N ativos, ativos de renda fixa, que a gente já explicou aqui no canal, ativos de renda variável e dentro de renda variável vai entrar esse ativo aí dos FIIs, tá? Então, da renda variável em si é um ativo que tem menor volatilidade, isto é, o preço ele oscila um pouco, comparado à ação, por exemplo, que oscila até um pouco mais, e comparado à cripto, nem se compara. Variação de cripto, volatilidade extrema. Mas fundos imobiliários, por que você deve investir? Justamente por conta dessa renda passiva. Renda passiva que ela vai ser entregue por modo de dividendos ou proventos, que você vai receber todo mês. Essa pingadeira que a gente chama aqui, é o pingar na sua conta. E aí você vai sempre, quando pinga, aporta o dinheiro, mas o pingado, no outro mês, tem um valor financeiro um pouco maior rendendo para você. Aí você aporta o dinheiro, mais os dois pingados que pingou, E aí vai para o terceiro mês. E sempre vai alavancando conforme uma bola de neve para você. Então, agora se liga aqui que você precisa entender sobre fundos imobiliários. Eu vou agora replicar minha tela aqui para você entender. Vou deixar aqui do lado, algum canto aqui dessa tela, para você entender quais são os principais indicadores de fato para você analisar. Não basta analisar somente rentabilidade. Se você analisa rentabilidade somente, cuidado que você vai estar fadado ao fracasso e pode cair no risco da ruína, tá? Então vem comigo, eu vou replicar aqui um plano prático para você entender e já estudar esses fundos de investimentos imobiliários. E vai lembrar, você que não está inscrito aí no nosso canal, inscreve no nosso canal, comenta, curte e compartilha também, é algo mais até clichê, de pedir aqui, mas isso ajuda a entregar esse conteúdo de valor, conteúdo gratuito que a gente te passa aqui para você ter de fato a moeda de maior valor com você sempre, o conhecimento. E claro, se você quer um direcionamento de fato com um plano estratégico, a gente te passa lá no nosso Instagram, no link da bio do Instagram, @mminvest_. Lá você consegue ter acesso à nossa Masterclass. Tudo isso por um custo super acessível. Custo esse que é devolvido no repasse de conhecimento e vira investimento para você. Plano estratégico de como você começar a ir do zero ao investidor. Se chama Masterclass do Zero ao Investidor. Beleza? Quando você vai falar de indicadores desses fundos imobiliários, você tem 5 principais indicadores para você investir. Quais são os 5, Matheus? Então vamos lá. Primeiro indicador vai ser o que vocês mais gostam. Vai ser o DY, Dividend Yield.
quanto aquela cota lhe retorna no decorrer de um ano. Então, retorno anual. Vale lembrar que dentro dos FIIs você tem FIIs, eu vou colocar aqui até do lado aqui, certo? Você tem 3 tipologias diferentes. Você tem tijolo, FOF e papel. O que é cada um desses, MM? Tijolo é o imóvel físico, é aquele que você consegue, ó, pegar, certo? Você consegue visualizar, né? O FOF ele replica basicamente fundo de fundos. Então, basicamente, uns seguem índices, outros seguem basicamente a performance dos fundos. Então, é uma diversificação dentro do próprio FII, né? E o papel já vai para a vertente de dívidas, né? Então, você vai ter ativos em papéis indexados à inflação, ativos com CRIs, CRAS. Então, vai ter basicamente na lâmina de cada fundo essa analogia de percentuais a serem distribuídos em cada fundo e como é que ele vai performar. Geralmente, em altas de juros, você tem ativos de papel rendendo bem mais do que tijolos, porque é normal, é cíclico, a inflação está alta, o juros está alto, e com isso, consecutivamente, eles entregam mais. Mas tem que dar uma analisada bem bacana nesses papéis aqui para saber se de fato é ou não é um bom investimento. Mas vamos saber o que é que você deve analisar em tijolo, FOF e papel, tá? Então, segue a vertente. Primeiro, dividend yield, retorno anual. Papel rende mais, então vai estar em média 12, 13%. Tijolo, 8 a 10%. FOF, 10 a 12%. Então, basicamente esse é o parâmetro que você tem no mercado hoje. Lembrando que são retornos anuais livres de impostos, tá? Isso que é o bacana, livre de imposto. Então, dividend yield seria a primeira analogia. Patrimônio, certo? Patrimônio sempre entra num patrimônio com bilhão, tá, pessoal? Mais seguro. Você prefere entrar numa empresa, por exemplo, que tem 500 mil, 1 milhão ou 1 bilhão? O que é que de fato traz mais seguridade para você? Vai no bilhão, pô. Vai no bilhão, mais fácil, entendeu? Então, já estou colocando aqui um plano prático para você ver. Retorno anual de dividend yield. Cara, tu não vai colocar um tal qual a poupança, um tal qual que está pagando de 7%. Enfim, coloca no parâmetro de mercado. 8 a 12. Por que 8, Matheus? Eu tenho um Selic pagando 13. Selic pagando 13 de forma bruta, tá? Anual, ele fica num parâmetro de 10. Anual líquida, tá? Então, pega esse parâmetro e diversifica. Diversifica em tijolo, FOF, papel, tá? Então, dividend yield, primeira coisa que tem que analisar, certo? Patrimônio. Depois tu vai para o fator que é até primordial para você analisar se está barato ou caro. E hoje está bem barato, tá, pessoal? Já dando bisu para vocês. Fevereiro de 25 está bem barato. Então, P sobre VP. Que é isso? Preço da cota sobre valor patrimonial. Eu errei aqui, mas só na nomenclatura, mas enfim. Valor patrimonial, vocês vão entender, certo? O que é isso, Matheus? É quanto o preço está hoje no mercado e quanto de fato ela vale. Se ficar inferior a 1, isso quer dizer que está mais barato. Se ficar superior a 1, quer dizer que o ativo ele está mais caro. Então, é importantíssimo você ver e saber se de fato você está comprando esse ativo a preço de banana ou um preço mais caro, certo? Quarto indicador de suma importância: quantidade de ativos. Isso aqui é bem, de fato, importante para você gerenciar o risco, tá? DI, patrimônio, P sobre VP e o quarto, quantidade de ativos. Você vai perceber que, por exemplo, vou pegar um exemplo aqui de shopping, tá? Tem shopping, exemplo, que você vai ter um shopping que ele vai estar com um ativo em um estado específico. E aí, você vai ter outro shopping que vai ter 5 ativos em, sei lá, 3 estados diferentes. Pô, o que é que te traz mais segurança aqui? Te pergunto. Esse monoativo
ou esse multiativo em multiestado. Então você tem que analisar a quantidade de ativos e estados presentes, tá? Então, interessante que seja multi-ativo e multi-estado, para, de fato, lhe proteger. Quebrou um shopping, deu BO em um shopping, cara, tu já vai ter aí, ó, deu BO em um shopping aqui desses 5 ativos, ainda vai ter 4, entendeu? Pode ter ter sido ido à ruína por conta de um estado específico que deu um cenário aí, por exemplo, sei lá, comprometedor, Deus me livre, acontece de novo, mas como aconteceu no Rio Grande do Sul, ano passado. Então, justamente isso aqui rege a competência de gerenciar o risco de vocês, tá? Então, quantidade de ativos, estados, sempre muito importante. E o quinto, e não menos importante, ele entra vacância física barra financeira. O que é isso? O que é que isso quer dizer, Matheus? Pô, MM, tá falando tanto nome estranho. Isso aqui é para você entender, tá? E se você quiser entender mais, segue a gente no nosso canal do Instagram, @MMInvest. A gente posta diariamente dica por lá, né? E a gente está colocando aí uma competência, uma disciplina de fato, um planejamento estratégico para compor aqui conteúdo de valor gratuito no YouTube. Se você está gostando desse conteúdo, inscreve no nosso canal, compartilha, comenta para agregar mais valor. Isso aqui, de fato, é o arroz com feijão que eu estou entregando, tá? Se você quiser um plano estratégico, claro, vai no link da bio do Instagram ou nos comentários aqui, eu vou deixar um link da nossa Masterclass do Zero ao Investidor para você entender mais e já começar a dar seus primeiros passos no mundo dos investimentos, tá? Então, bora voltar aqui para a vacância física e financeira. O que é isso? Física seria basicamente o tanto de ocupação que tem. Então, você pode pegar um shopping, por exemplo, continuar o exemplo, que ele tem 90% de ocupação só. 10% aí tá sem um locatário, de fato. Isso é bom ou ruim? Isso é ruim para os negócios. O ideal é que a vacância ela fique aí menor do que 4%. Então, física tem que ser menor ou igual a 4%, certo? Financeira, o que é? Basicamente também uma analogia aos locatários lá que estão pagando lá o aluguel, mas alguns deixam de pagar aluguéis. Então, todo mundo que está alocando está de fato pagando e regindo a competência dele de pagar esse negócio ou não, ou tem o seu madruga no meio, entendeu? Então, isso também reverbera aí negativamente. Então, sempre coloca menor ou igual a 4% nesses dois parâmetros aqui, certo? Físico, principalmente, se analisar isso, tá? Mas não adianta ficar com a física sempre ocupada e ter credores lá, e de fato, clientes que não estão pagando. Então, sempre tem que olhar essas duas competências, tá? Analisando os 5 itens, você de fato consegue investir de modo qualificado, estratégico e gerenciando seu risco. Claro, investindo para longo prazo sempre, tá? Ciclo de mercado é assim, é volátil. Épocas, teu preço ele vai estar alto, baixo, estabeleça um preço médio, tenha constância e disciplina, que você começa a acumular dividendos, e eu vou te falar, começa com centavos, depois vai para real, dezena, depois 50 reais, depois chega nos 100 reais e você de fato vê essa bola de neve. Eu vislumbrei e vivi isso, por que você não pode viver também? Então eu acredito muito no potencial aí de FIIs, de ações pagadoras de dividendos, ativos no exterior, mas vamos focar aqui em FIIs, que eu comecei de fato com FIIs e é de suma importância você que está começando a investir também, começar os primeiros passos com a estruturação correta e, quando entrar nessa renda variável, começar pelos FIIs, que te pagam mês a mês. Então é isso, pessoal. Agradeço você que chegou até aqui. Então hoje você absorveu os 5 principais indicadores para você analisar os seus FIIs, ou seja, seus fundos imobiliários. Espero que não tenha nenhuma objeção quanto a isso. Se tiver dúvida, coloca aqui que a gente responde, tá? Tem caixinha de perguntas lá no nosso Instagram, segue a gente lá e vamos para cima. Vamos por mais. Espero que o conteúdo de fato de maior valor possível para vocês, né? Que gere de fato esse maior valor possível e entrega a moeda de maior valor também, que é o conhecimento. Tamo junto e conte conosco. Contem com a MM Invest.